O mundo era jovem, um lugar de mistério e maravilha, onde cada amanhecer trazia novas possibilidades. Os deuses caminhavam na terra, suas presenças majestosas moldando o destino do mundo. Titãs lutavam pelo poder, suas batalhas ecoando através dos tempos. Desta aurora caótica emergiu Prometeu, um titã com um coração voltado para a humanidade. Ele não era como os outros, sua visão era de esperança e progresso. Ele viu o seu sofrimento, frio, fome, medo. A humanidade estava à mercê dos elementos, vulnerável e desamparada. Prometeu acreditava que mereciam melhor, que tinham o potencial para algo maior. Ele sentia uma profunda compaixão por eles. Zeus, rei dos deuses, proibira o fogo aos mortais. Ele temia o que poderiam fazer com tal poder. Temia o seu potencial, a sua capacidade de desafiar a ordem do cosmos. Zeus via o fogo como uma ameaça à sua autoridade. Mas Prometeu via no fogo não apenas destruição, mas também criação, calor e a faísca da civilização. Ele via o fogo como um presente que poderia transformar a vida humana. Movido pela compaixão e por um sentido de justiça, Prometeu decidiu desafiar Zeus. Ele sabia que a humanidade precisava desse dom para prosperar. Roubaria o fogo dos céus e oferecê-lo-ia à humanidade. Era um ato de rebeldia, mas também de amor e esperança. Era uma aposta perigosa, mas Prometeu estava disposto a arriscar a ira dos deuses pela humanidade. Ele sabia que o futuro da humanidade dependia desse ato corajoso. Zeus governava do topo do Monte Olimpo. O seu poder era absoluto. A sua ira era lendária. Quando lhe chegou a notícia da traição de Prometeu, a sua fúria abalou os céus. Como ousava um titã desafiá-lo? Como ousava alguém minar a sua autoridade divina? Zeus jurou vingança. Prometeu pagaria caro pela sua transgressão. Sofreria um castigo tão eterno quanto o fogo que roubara. Os outros deuses tremiam perante a ira de Zeus. Sabiam as consequências de se oporem ao rei dos deuses. Mas Prometeu não vacilou. Tinha feito a sua escolha e enfrentaria as consequências com coragem. Prometeu viajou até à forja de Hefesto, deus do fogo. Sabia que era uma tarefa perigosa. Hefesto era um artesão habilidoso, mas também ferozmente leal a Zeus. Usando a sua astúcia, Prometeu distraiu Hefesto. Em seguida, arrebatou uma brasa ardente da forja, escondendo-a dentro de um caule oco de funcho. Com o fogo roubado na sua posse, Prometeu fugiu. Voltou para a humanidade com o coração cheio de esperança. Ensinou-lhes a controlar a chama, a usá-la para aquecer, para cozinhar, para iluminar. Com o fogo, a humanidade deu um salto gigantesco. A vingança de Zeus foi rápida e terrível. Enviou os seus servos para capturar Prometeu. Arrastaram o titã desafiante para os confins da terra, para uma terra desolada e implacável. Lá, na face de uma montanha imponente, Prometeu foi acorrentado a uma rocha. As suas correntes eram inquebráveis, forjadas pelo próprio Hefesto. Prometeu foi condenado a uma eternidade de sofrimento. O sol batia-lhe implacavelmente. O vento fustigava a sua pele exposta. Mas Prometeu suportou tudo, com um espírito inabalável. O seu desafio a Zeus permaneceu absoluto. Zeus concebeu um tormento especial para Prometeu. Todos os dias, uma águia gigante descia dos céus. As suas garras, afiadas como espadas, rasgavam a carne de Prometeu. A águia banqueteava-se com o seu fígado, o órgão que os gregos acreditavam regenerar-se todas as noites. E todas as noites, enquanto o fígado de Prometeu sarava, a águia voltava para infligir-lhe novamente a mesma dor agonizante. Este era o destino de Prometeu, castigo eterno pelo seu ato de compaixão. Mas mesmo na sua agonia, Prometeu recusou-se a ceder. Não imploraria por misericórdia. Não renunciaria ao seu amor pela humanidade.
Apesar da sua prisão, Prometeu tornou-se um farol de esperança para a humanidade. Deu-lhes a dádiva do fogo e, com ela, o potencial para a grandeza. A sua história tornou-se uma lenda, passada de geração em geração. Poetas e dramaturgos celebraram o sacrifício de Prometeu. Era visto como um símbolo de rebelião contra a tirania, do espírito indomável daqueles que ousam desafiar os poderosos. Prometeu, o titã que ousou desafiar os deuses, tornou-se um deus aos olhos dos mortais. Era a personificação da coragem, da compaixão e da busca do conhecimento, mesmo perante adversidades esmagadoras. Séculos se passaram. Prometeu permaneceu acorrentado à rocha, o seu tormento sem fim. Mas um dia, um herói apareceu. Héracles, filho de Zeus. Héracles fora incumbido de 12 trabalhos impossíveis como penitência pelas suas próprias transgressões. Um desses trabalhos era matar o leão da Nimeia, uma besta temível com pele impenetrável. Héracles descobriu que apenas as garras do próprio leão podiam perfurar a sua pele. Usando a sua imensa força, Héracles estrangulou a besta e depois usou as suas garras para a esfolar. Depois, vestiu a pele do leão como uma capa, tornando-se quase invencível. Com a sua nova proteção, Héracles partiu para completar os seus trabalhos restantes. Ele sabia que cada tarefa seria mais desafiadora do que a anterior, mas estava determinado a provar seu valor e coragem. A sua jornada levou-o às montanhas do Cáucaso, onde encontrou Prometeu acorrentado e atormentado. As correntes brilhavam à luz do sol, um lembrete constante do castigo imposto pelos deuses. Comovido pelo sofrimento de Prometeu, Héracles matou a águia gigante com uma flecha. A águia, que diariamente devorava o fígado do titã, caiu do céu com um grito estridente. Depois, quebrou as correntes do titã, libertando-o do seu tormento eterno. As correntes se partiram com um som ensurdecedor, ecoando pelas montanhas. Prometeu, eternamente grato, concedeu a Héracles um presente final, uma única pena de águia. Esta pena não era uma simples lembrança, mas um símbolo de gratidão e poder. Esta pena, imbuída da essência de Prometeu, ajudaria mais tarde Héracles no seu último trabalho. Brilhava com uma luz mística, prometendo força e proteção. E assim, o titã que desafiou os deuses encontrou a sua própria liberdade através das ações de um herói. Héracles não apenas completou mais um de seus trabalhos, mas também deixou um legado de compaixão e bravura. A história de Prometeu não terminou com a sua libertação. Na verdade, foi apenas o começo de um legado que atravessaria milénios. O seu legado perdurou, entranhado na própria estrutura da cultura humana. Prometeu tornou-se um arquétipo, um símbolo de resistência e sacrifício. Tornou-se um símbolo do poder do conhecimento, da importância do progresso e da coragem de lutar pelo que é certo. A chama que ele trouxe aos humanos não era apenas fogo, mas a luz do entendimento e da inovação. Da Grécia Antiga ao mundo moderno, a história de Prometeu inspirou inúmeras obras de arte, literatura e filosofia. Poetas, escritores e filósofos encontraram nele uma fonte inesgotável de inspiração. Lembra-nos que, mesmo perante um poder avassalador, o espírito humano pode resistir. A sua história é um lembrete constante da nossa capacidade de desafiar e superar adversidades. A chama que Prometeu roubou aos deuses continua a arder brilhantemente. Ela ilumina o caminho para o progresso e a descoberta, guiando-nos através das eras. É a chama do conhecimento, da inovação, do desejo humano inabalável de alcançar as estrelas. Em cada avanço científico, em cada nova descoberta, vemos o reflexo do espírito de Prometeu. E é um testemunho do poder duradouro do mito para moldar a nossa compreensão do mundo e de nós mesmos. A história de Prometeu continua a ser contada, lembrando-nos da eterna busca pelo conhecimento e pela verdade.